Muito bem, muito bem, muito bem. Sejam bem-vindos a mais uma revisão de língua portuguesa. Muito bem. Sou o professor Mário. Hoje vamos falar sobre intertextualidade. Você sabe o que é intertextualidade? Não sabe? Vamos saber hoje. Então vamos lá para a nossa aula. Aula 37, língua portuguesa, intertextualidade, o diálogo entre os diversos tipos e gêneros textuais. Muito bem, muito bem, muito bem. Você sabe o que é uma intertextualidade? Não sabe o que é uma intertextualidade? É uma conversa, um diálogo entre textos. Não sabe? Vamos conceituar agora. Olha só. Primeiro vamos entender o que é uma intertextualidade. Olha só aí o gráfico para você observar. Então, olha só, temos aí a palavra intertextualidade. Muito bem, olha só. Temos a palavra textualidade. Vamos indicar aqui que seja texto, são os textos, os diversos textos. Vamos já analisar aqui o que são textos. Muito bem. E temos também a palavra inter, que significa entre, né? Então, podemos entender entre textos, uma relação entre os textos, entre os diversos textos. Muito bem, muito bem, muito bem. Compreenderam o que vem ser esta palavra? Muito bem. Então, vamos novamente. Intertextualidade, uma relação entre textos, uma relação entre textos, uma conversa entre textos diferentes, entre vários textos. Muito bem. Vamos entender. Bacana, bacana. Só para conceituar, para você entender esse diálogo entre textos. Agora vamos adiante. Aqui, ó, vamos adiante, olha só. Vamos conceituar, então, intertextualidade é o nome dado ao diálogo, olha só, a conversa, ao diálogo existente entre os textos. Muito bem, deixa o professor fazer aqui. Então, é um diálogo entre textos, olha só. Ou seja, fenômeno que ocorre quando intencionalmente, olha só, intencionalmente, alguém que está criando um novo texto, a pessoa vai criar um novo texto, ele faz referência a outros já existentes. Muito bem. Então, o que acontece? Eu vou criar um texto e vou fazer o seguinte, vou criar o texto e vou conversar, dialogar com outro texto já existente. Muito bem. Pode ser por meio de paródia, pode ser por meio de uma pintura, né? Posso fazer uma pintura sobre, por exemplo, O Grito. Vocês conhecem essa obra, O Grito? É muito famosa, se você procurar na internet você vai encontrar. O Grito com o Homer Simpson. Existe essa imagem, né? Dele fazendo a mesma postura lá do quadro. Então, há uma conversa entre esses dois textos. Muito bem, essas imagens, é uma conversa entre uma pintura e uma ficção, um personagem pop, ok? Então, nem sempre é sobre texto. Bacana? Textos verbais. Pode ser também conversa entre textos verbais, textos não verbais. Vamos analisando devagarzinho para você compreender. Então vamos lá prosseguindo, olha só. Falamos aqui então a respeito da intertextualidade, do diálogo entre os textos, que vai ser criado intencionalmente, muito bem, pelo esse autor, que vai indicar ali, fazer uma referência a outro já existente. Muito bem, olha só, vamos apresentar aqui para você uma obra bem conhecida, tenho certeza que você já conhece essa obra. Olha só essa obra aí que nós vamos apresentar aqui para você, olha só, observe aqui. Muito bem, olha só, temos aqui a Mona Lisa, olha só aqui ao meu lado, ó. Vocês estão vendo? Muito bem, temos a Mona Lisa, uma obra muito famosa do pintor Leonardo da Vinci, né? Além de pintor, outros, engenheiro, escultor, um artista múltiplo, engenheiro de guerra. Então, ele fez essa pintura muito famosa, uma das pinturas mais famosas da Mona Lisa.
conhecida também, a Gioconda, conhecida também como a Gioconda. Temos ao lado uma conversa, um outro artista fez ali um personagem, né, uma ratinha, com as mesmas características ali da Gioconda, da Mona Lisa. Então, há uma conversa entre textos, né, uma conversa entre essa pintura e essa nova obra desse artista que ele fez com esse rato, com essa ratinha. Então, há uma intertextualidade, uma conversa entre textos. Como eu falei, pode ser um texto verbal, pode ser um texto não verbal. Nesse caso, temos aí uma intertextualidade entre textos não verbais. Muito bem. Então, há aí uma intertextualidade. Muito bem. Vamos analisar agora aqui uma canção de Chico Buarque. Olha só, observe aí. Vamos ler juntos a canção Bom Conselho, a letra da canção. Diz bem assim, ó, e perceba que há uma intertextualidade com provérbios. Você conhece o provérbio? Você sabe o que é um provérbio? Você sabe o que é um ditado popular? Sabe o que é um ditado popular? Muito bem, muito bem, muito bem. Então, o ditado popular é o seguinte, olha só. Então, intertextualidade, olha só. Vamos ler o texto? Vamos ler o texto. Antes, depois eu explico para vocês o que vê. Aí, quando vai passando a letra da música, eu vou falando alguns provérbios aí que você pode indicar e depois nós debatemos. Olha só. Ouça um bom conselho que eu lhe dou, de graça, inútil dormir, que a dor não passa. Prosseguindo, olha só a letra aí, vamos prosseguindo a letra aí. Muito bem. Espere sentado ou você se cansa. Está provado, quem espera nunca alcança. Muito bem, já ouviu esse provérbio? Quem espera sempre alcança? Então, notem aí que o autor da letra, ele faz aí há um diálogo aí entre essa conversa entre os artistas. Muito bem, muito bem, muito bem. Então, olha só. Muito bem. Então, temos aí, ó, está provado quem nunca alcança. Venha, meu amigo, deixe esse regaço. Brinque com o meu fogo que venha se queimar. Faça como eu digo. Olha só, prosseguindo. Faça como eu digo. Vamos prosseguindo a letra aí, olha só. Faça como eu digo. Haja 2 vezes antes de eu pensar. Corro atrás do tempo, vim de não sei onde. Devagar é que não se vai longe. Eu semeio o vento na minha cidade. Então, notem aí que há alguns provérbios, né? Quem semeia vento colhe tempestade, devagar se vai ao longe, vou para a rua, bebo a tempestade. Então, há ali uma conversa entre essas características desses textos, entre o provérbio e o texto criado ali pelo artista. Muito bem. Então, vamos lá, olha só, observe aí, olha aí. Então, temos aqui. Espere sentado ou você não se cansa. Então, temos aí um provérbio que diz assim, ó, uma boa noite de sono combate os males. Então, o autor, ele criou esse texto e ele criou em cima ali, conversando com os textos dos provérbios, dos ditados populares. Muito bem. Temos outro, olha só, observe aí. Espere sentado ou você não se cansa, que ele faz alusão ali, quem espera sempre alcança. Prosseguindo, olha só, o que mais que nós temos aí? Temos aí também, ó, faça como eu digo, faça como eu faço. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Outro, olha só, temos outro também, ó. Prosseguindo. Haja 2 vezes antes de pensar. Temos o provérbio popular que diz, pense antes de agir. Muito bem. Temos mais? Temos mais, olha só, temos mais. Ó, aqui o professor está atrapalhando aqui. Devagar é que não vai longe. É o ditado devagar se vai ao longe. Temos mais. Vamos lá, vamos prosseguindo, olha só. Vamos prosseguindo. Eu semeio vento na minha cidade. Quem semeia vento, colhe tempestade. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos observar um poema agora, uma intertextualidade entre poema. Observe aí. Então, temos aí um poema bem conhecido, né, do Carlos Drummond de Andrade, que diz o seguinte, olha só, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Você já ouviu esse poema? Muito bem, poema de Carlos Drummond de Andrade, no meio do caminho tinha uma pedra. Vamos observar agora um texto, não é bem um texto, é uma conversa entre esse poema e uma tirinha. Olha só, eu falei aqui, a intertextualidade não importa, pode ser uma conversa
um diálogo entre um texto não verbal com um texto verbal. Muito bem, é o que acontece aqui. Um poema com uma tirinha. Olha só aí, ó. Observe a tirinha. Então temos um personagem aqui que vai caminhando no primeiro quadro, ele vai pensando aqui, olha só, né? Vai pensando, o caminho está tranquilo, mas veja, há uma pedra. O que posso fazer? Aí ele, olha aqui a intertextualidade aqui, ó. Como não sou um poeta, não farei um poema. Sou um rapaz que enfrenta desafios. Muito bem. Então, havia uma pedra no caminho desse rapaz, mas ele desafiou essa pedra e há um diálogo entre esse poema e a tirinha. Muito bem. Vamos prosseguindo? Vamos lá? Olha só. Intertextualidade. O que nós temos aí que considerar? Olha só. Há ainda que se considerar que a intertextualidade pode ocorrer por semelhança na forma como os textos se constituem socialmente. Contos de fadas, fábulas, receitas culinárias, entre outras. Ou estruturalmente, texto narrativo, argumentativo, entre outros. Então você pode notar a intertextualidade nesses textos, né, nas fábulas, nas receitas culinárias, entre outras. Professor, receita culinária, intertextualidade, eu não consigo ver uma conversa entre uma receita e uma outra obra, um outro texto. É possível? É possível isso acontecer? É possível isso acontecer? É possível. Tem um texto aqui para você analisar e ver que há uma intertextualidade. Olha só, observe aí. Uma receita. Uma receita. Mousse de amor. Olha só esse mousse de amor. Ingredientes. 2 xícaras de chá de amor. 5 colheres de arrependimento. 2 colheres de paixão. 1 colher de esperança. Modo de fazer. Bata tudo e acrescente hesitação. Mas se tiver traição, acrescente o perdão. Muito bem, poeta aqui, o nosso poeta. Então notaram aí que há essa característica de intertextualidade, uma conversa entre uma poesia, um poema com uma receita. Muito bem, muito bem, muito bem. Uma receita, há essa conversa, né? Esse diálogo entre esses textos. Uma receita e um poema, ok? Muito bem, muito bem, muito bem. Então ficou claro essa característica? Ficou clara essa característica dessa relação, desse diálogo entre os textos? Pode haver um diálogo entre um texto verbal, né, um poema, por exemplo, com um não verbal, uma tirinha, uma pintura, uma caricatura, uma escultura. Então, há diversas formas, né? Não necessariamente uma conversa somente entre pintura com pintura, escultura com escultura. Então, o artista ele pode se basear em um poema e fazer uma escultura. Ele pode se basear em uma pintura famosa e fazer uma releitura de outra pintura famosa, ok? Então, isso vai da sua vivência, de você conhecer esses textos, de você saber relacionar e enxergar nessa conversa, nesse diálogo dos textos e dizer assim, poxa, professor, aqui, nesse texto aqui, eu já li uma vez, ou eu vi uma pintura que há um diálogo ali, eu consigo enxergar um outro texto em que o artista se baseou, ou que ele faz esse diálogo e faz uma outra leitura a respeito da pintura ou de um texto qualquer, ok? Ficou claro? Podemos ir para a nossa dinâmica agora? Podemos ou não podemos? Podemos, né? Podemos sim. Então vamos lá, vamos para a nossa dinâmica e vamos praticar um pouco. Muito bem, olha só, temos aí um texto que você vai ler. Temos um texto que você vai ler. Eu vou ler com vocês agora. Vou ler com vocês aqui, ó. Se essa rua fosse minha, diz assim: se essa rua fosse minha. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar
com pedrinhas de brilhantes, só para ver meu bem passar. Nessa rua tem um bosque que se chama solidão. Dentro dele mora um anjo que roubou o meu coração. Muito bem, texto já conhecido, você já conhece. Temos o texto 2 agora, que você vai analisar também, ó. Se esta rua fosse minha, eu mandava ladrilhar, não para automóveis matar gente, mas para criança brincar. E se esta mata fosse minha, eu não deixava derrubar. Se eu cortar todas as árvores, onde é que os pássaros vão morar? Outro texto. Aí você vai responder o seguinte, ó. Podemos dizer que o texto 2 se inspirou no texto 1, por quê? Aí você vai indicar a resposta aí no chat. 2, o eu poético, né, do texto. 1, faria se fosse o dono da rua. Muito bem. 3, o que o eu do texto 2 faria se fosse dono da rua? E 4, e se essa rua fosse sua? Olha só, pessoal, hein? Como ela seria? Você pode construir seu texto em prosa ou em forma de poema. Muito bem. Responda e daqui a pouquinho nós retornamos.
Muito bem, muito bem, muito bem. Participação aqui dos alunos. Temos algumas participações. Vamos ver aqui quem participou. Muitas participações. Obrigado pelas participações dos alunos. Vamos ler aqui algumas participações. Algumas. Vamos ver. Subindo. Então vamos lá. Vamos ver quem respondeu. O pessoal está respondendo letra A. Eu falei aqui que é pessoal, né? Muito bem. Temos aqui alguma participação? Olha só, Maria. Muito bem, vamos lá subindo, vamos ver se conseguimos alguma resposta aqui dos alunos. Muito bem, olha, temos aqui, não, pode ir subindo, que eles estão de marcar, não é para de marcar, é para responder. Olha só, aí, exatamente, a Ana Beatriz, que sempre participa, Ana Beatriz. Questão 2, eu mandava organizar a rua com respeito. Isso aí, Ana Beatriz, parabéns. Muito bem. Qual mais? Não temos mais data, dá para ver, o quê? Questão, eu mandava isso. Exatamente, não temos como verificar aqui as participações dos alunos. Se inspirou na letra... Ah, tá aqui, ó. A Vanessa, exatamente. A Vanessa indicou assim, ó. A 2 se inspirou nas letras da música 1. Muito bem, Vanessa. Muito bem. Bacana. É isso aí. Vamos, então, analisar? Vamos analisar, então, as questões. Olha só, observe aí. Temos a primeira pergunta que diz assim, ó. Podemos dizer que o texto 2 se inspirou no texto 1 por quê? Aí temos a resposta que diz assim, ó. Realmente pode-se fazer essa afirmação, pois o texto 2, olha só, ele repete a mesma forma de compor do texto 1. Os 2 primeiros versos da primeira estrofe são quase idênticos. Muito bem. Então vamos a participar. A 2 diz assim, ó. 2 diz assim, ó. O que o eu do texto 1 faria se fosse dono de uma rua? Então vamos à resposta. Olha só. Ele diz lá que ele mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhantes, só para ver o bem passar. Muito bem. Então vamos à questão 3. Questão 3 diz o seguinte, olha só, questão 3. O que o eu do texto 2 faria se fosse dono da rua? Questão 3, ele indicaria o seguinte, mandava ladrilhar para as crianças brincarem. Olha só que legal, né? Que legal, muito bem. Então essa é a resposta da questão 3. E a questão 4, olha só a questão 4, o que diz aí? E se essa rua fosse sua, como ela seria? Você pode construir seu texto em prosa ou em forma de poema. A Ana Beatriz respondeu aqui, né, se a rua fosse dela, a nossa aluna Ana Beatriz, ela indicou lá que se a rua fosse dela, ela simplesmente organizava a rua. Exatamente, Ana Beatriz, botava organização na rua. Foi o que a nossa aluna Ana Beatriz falou. Muito bem. O Felipe Faria também aqui que mandou, disse que mandava ladrilhar a rua, nas respostas lá da 2. Tivemos bastante participação dos nossos alunos. Muito bem. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Nós nos vemos numa próxima oportunidade. Tchau. A sua aula continua no próximo vídeo.